Bom dia a todos. Iniciamos a sessão da manhã do dia 20 de novembro de 2020, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques Moreira, Marco Antônio Marinha Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, Semiramis de Oliveira Duro. No lugar do Dr. Breno, nós temos o Dr. Miller como suplente e eu como presidente, Ziane Gelotti Meira. Nós vamos iniciar essa sessão com o item 380, cuja patrona, Fernanda Rocha Taboada Fontes, se encontra. Eu peço, por favor, que o apoio a convoque. Só um minuto, por favor. Obrigada. Item da pauta 380 a 382, doutora Fernanda. O processo será julgado agora. Por favor, dê metade inicial. Obrigada. Patrona convocada, presidente. Muito obrigada. Vamos aguardar. O Marcelo se encontra? Doutor Marcelo? Bom dia, senhores. Bom dia, doutora Fernanda. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Bom dia. Bom dia. Vamos aguardar só um minuto, que eu acho que o doutor Marcelo está com problema de conexão. Eu vou tirá-lo aqui. Marcelo, tudo certo? Eu não tenho no meu celular o Google Chrome. Minha esposa me emprestou o celular dela, eu estou pelo 4G do celular dela. Melhor. Inclusive eu já li até o seu voto aqui, já abri pela internet e já li o seu voto. Ótimo. Então vamos lá. Podemos começar? Então nós vamos iniciar o julgamento do item 380 da pauta, cuja recorrente é a Polialden Petroquímica S.A. E nós temos aqui a presença da patrona, a doutora Fernanda Rocha Taboada Fontes. A senhora vai fazer a sustentação? Sim, farei. Na verdade, eu até gostaria de aproveitar o ensejo para fazer a sustentação oral para os 3 processos, porque a matéria é praticamente igual. Ok, doutora, eu vou fazer então um relatório bem resumido, e aí a senhora vai ter o tempo integral para os 3 em conjunto, então. Exato. Eles são Filho. São iguais, ou quase iguais. Bom, nós temos aqui um processo e é um tema, né, que nós já temos tratado. Esse especificamente é de COFINS, nós temos também de PIS, e a questão é um despacho decisório referente a insumos. Então, a discussão é basicamente essa. Nós temos a decisão da DRJ, que foi improcedente, tá? Na verdade, nós temos aqui discussão de vários insumos,
incluindo material de embalagem. Temos também a questão envolvendo a Zona Franca de Manaus, e esses aspectos, eles aparecem em todos os processos. Então, eu não vou entrar em detalhes, eu vou deixar para a patrona, e aí a senhora tem 15 minutos, mas, na verdade, se for em conjunto, é para cada processo. Por favor, doutora. Tudo bem, obrigada. Obrigada, bom dia, senhora relatora, senhores conselheiros presentes. Os processos aqui pautados, realmente, todos tratam da discussão de COFINS não cumulativo, da apuração de créditos em relação a diversos itens que foram glosados pela fiscalização quando da análise de pedidos de compensação. A diferença dos três processos refere-se, obviamente, aos períodos envolvidos, mas os materiais em discussão e serviços são praticamente iguais e também as demais discussões de mérito, né? Por isso eu aproveito o ensejo para falar englobadamente dos três, já que existe uma identidade muito grande entre os três processos. A discussão aqui decorre justamente da aquisição de bens e serviços utilizados como insumos, que foram analisados pela fiscalização ainda sob a égide das instruções normativas 247 e 404, e, obviamente, as glosas foram realizadas tendo como base a premissa de que os produtos e os serviços haveriam que exercer uma ação direta no processo produtivo e no produto em fabricação. Isso ensejou a glosa de uma série de produtos e uma diversidade também de serviços, só que, enfim, eu até observo que esse recurso voluntário ele foi interposto, na verdade, não só esse, na verdade, os três, no ano de 2010, ou seja, estávamos numa outra seara, né, num outro âmbito de discussão, quando não havia ainda uma interpretação mais precisa, nem tampouco a jurisprudência do CARF era madura a esse respeito, e também não tínhamos ainda a intervenção dos tribunais judiciais a esse respeito já de forma consolidada. Veio à tona, na verdade, aí esse julgamento do STJ no curso, enfim, desse processo, né, em 2018, que fixou 2 requisitos, enfim, para fins de identificação de insumos no processo produtivo, que são os requisitos da essencialidade e da relevância. Antes mesmo até desse julgamento do STJ, no ido de 2013, a Polialden, ela contratou uma empresa terceirizada chamada o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, né, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, que elaborou um laudo bastante circunstanciado sobre todos os produtos usados no processo produtivo, descrevendo pormenorizadamente as funções exercidas por cada um deles, né? E diante do julgamento do STJ, fica claro que esses produtos eles atendem a esses requisitos de essencialidade e de relevância. Foram apresentados alguns memoriais nos autos, diante até da antiguidade do recurso voluntário, com um breve resumo das funções exercidas por cada um dos produtos e serviços, e eu peço vênia aqui para falar rapidamente sobre eles. Eu não sei se eu tenho a liberdade de compartilhar a tela, eu nunca experimentei aqui nessa plataforma, eu vou tentar aqui só para permitir a visualização por todos vocês, porque eu acho que fica mais clara. Deixa eu só checar aqui se eu consigo. Eu acho que é compartilhar a tela inteira. Janela. Pronto, aqui tem uma breve descrição. A Polialden, ela era uma indústria petroquímica de segunda geração. Ela foi posteriormente incorporada pela Braskem S.A., aí também no curso do andamento do processo, né, e ela é voltada justamente à produção de resinas petroquímicas, que são pequenas bolinhas chamadas de pellets, que servem para a indústria de plástico, né, ela é matéria-prima, portanto, da indústria plástica, para fabricação de PVC, de nylon, de toda a cadeia plástica, enfim, sacolas plásticas, materiais hospitalares, escova de dente, enfim, toda uma gama enorme aí de produtos de tocador, etc., que se fazem presentes aí graças a essa matéria-prima que é o polietileno. Pois bem, na industrialização do polietileno, a Polialden, agora atualmente Braskem, ela se vale dos seguintes produtos aqui que estão bem brevemente narrados nessa tabela que foi acostada
por ocasião da apresentação dos memoriais nos autos, que são os produtos que foram justamente glosados. A gente tem aqui vapor, ele é usado como força motriz de equipamentos e para promover o aquecimento de substâncias e consequente separação de cada uma para viabilizar a produção e colocar o produto com adequada especificação técnica, desculpem. Ou seja, o vapor ele serve como um combustível, né? Ele aquece. Para vocês terem uma ideia, a gente não trouxe aqui para essa apresentação, não sabia se era possível, as reações químicas para a produção do polietileno, elas são desenvolvidas dentro de grandes reatores. Esses reatores contêm a matéria-prima do processo produtivo, né, que, enfim, é o eteno, buteno, são os produtos petroquímicos de primeira geração, e esses produtos são aquecidos a uma determinada temperatura, onde ocorre uma reação físico-química em que ele vai endurecendo essa matéria, né? Então, o vapor, ele circunda, digamos assim, esses reatores com o objetivo justamente de promover o aquecimento desses reatores e obter, portanto, o atingimento da temperatura necessária à reação esperada para fins de produção do polietileno. Um outro produto também que foi glosado é o STADES, que é usado dentro dos reatores justamente para interagir com as partículas do polímero, né, que é justamente esse produto em fabricação, de modo a evitar que as mesmas adiram essas partes metálicas dos reatores e trocadores. É como se fosse um produto, um desengordurante, digamos assim, que é usado com o objetivo de que ele não grude, que não haja perda, portanto, do produto em fabricação dentro dos reatores e que tudo ali seja otimizado e melhor aproveitado. A gente tem também o nitrogênio, que, na verdade, ele é utilizado em todo o processo produtivo. A questão do nitrogênio, que toda a matéria-prima utilizada pela empresa é altamente inflamável, tóxica, né, e pirofórica, ou seja, ela incendeia muito facilmente em contato com oxigênio. Então, por conta disso, é necessário usar uma manta de nitrogênio em todos os equipamentos por onde se percorre essa corrente de produção, justamente com o objetivo de formar uma capa de proteção, evitando o contato com o oxigênio e, portanto, evitando explosões e até a queima, né, desse produto que está sendo industrializado. Então, aqui tem um breve resumo, indicando que o nitrogênio é usado em todas as etapas para garantir a segurança do processo, controlar a pressão de equipamentos e promover a transferência de misturas de diversas substâncias de um ponto para outro do processo. O nitrogênio gasoso e o nitrogênio, enfim, eles têm a mesma utilização, e também nitrogênio líquido, né, que é usado muitas vezes quando o nitrogênio gasoso acaba, né, ele é usado de maneira contingencial, mas ele também é utilizado para fins de recuperação de solventes e gases, né, para fins de recuperação de substâncias que vão retornar ao processo em etapa de destilação e reação. A gente tem também o ar de instrumento, que ele é uma força motriz também de equipamentos, né, a gente tem energia elétrica, mas alguns dos equipamentos, eles são, digamos assim, movidos a uma espécie de sopro, né? Existe uma pressão muito grande que faz com que as válvulas, enfim, presentes no processo produtivo funcionem e os equipamentos, portanto, sigam operando. Temos também a água clarificada, que é uma água destilada, né, com o objetivo justamente de fazer o contrário do que o vapor faz. Enquanto o vapor, ele aquece, quando esse polímero atinge uma temperatura ideal, exigida, portanto, para fins de especificações técnicas e de obtenção de um produto de uma qualidade específica, entra a água clarificada justamente com o objetivo de resfriar essas correntes de produção, fazendo com que não continue, digamos assim, esquentando, né, o produto, não continue ali a reação química, sob pena de perda dessas qualidades justamente que se esperam, dessas especificações técnicas, né, de temperatura e de resistência. Então, a água clarificada, ela percorre um circuito com o objetivo justamente de resfriar. É como se você colocasse uma panela dentro de uma bacia com água muito gelada, né, com o objetivo de cessar essa reação química. Temos também o ar de serviço, que tem uma função bem semelhante ao ar de instrumento. Ele é usado como força motriz, mas ele também é utilizado na secagem de tubulações que percorrem o processo produtivo. E também quando a substância está pronta, né, o produto final está pronto, o pellet, que são pequenas bolinhas, assim, transparentes, muito pequenininhas, o ar de serviço faz com que essas bolinhas, elas percorram os tubos, né, para que eles partam, portanto, para fins de acondicionamento em sacos, né. Então, o ar de serviço, ele é utilizado não só como força motriz, mas também para fins de secagem de tubulações e equipamentos e também transporte do produto final para a etapa de acondicionamento.
E, além disso, foram glosados créditos de uma série de materiais de embalagem. A gente está falando aqui de produtos que não são vendidos a granel, é um produto que é vendido ensacado, né? Já que esse produto é matéria-prima para a indústria plástica, é usado para fins, enfim, de produção de materiais hospitalares e de indústrias de higiene, ele não pode ter contato com o chão, ele não pode ter contato com umidade, ele não pode ter contato com sujidades, ele não pode ter contato com manipulação humana. Então, todo o processo ele é mecanizado, e esse pellet, ele é ensacado em grandes sacos, chamados big bags e mag bags, que variam aí de tamanho, né? Eles têm 25 quilos, 30 quilos, 100 quilos, 150 quilos. Todos esses sacos são agrupados em cima de pallets, com o objetivo justamente de evitar que esses sacos sejam colocados no chão, para evitar justamente o contato com a umidade do chão, com sujeira, com água, né? Enfim, com animais, etc. Esses produtos, depois, em contato com o pellet, eles são ensacados, eles são rodeados de plástico filme, uma espécie desse plástico filme que a gente conhece, que usa em casa, mas muito mais resistente, muito mais espesso. Ele é feito, digamos assim, um grande fardo, né, colocado um capuz, e ele segue para o cliente. Né? Esses materiais, eles foram glosados sob a justificativa que seriam materiais de embalagem apenas para transporte. Mas, em relação a isso, aqui cumprir afirmar que esses materiais, eles são descartáveis, ou seja, a polialden, ela não se reaproveita desses itens, né, ou seja, eles compõem efetivamente o produto final, né, eles fazem parte do custo de produção, uma vez que eles não são itens que são recuperáveis ou que são retornáveis. Inclusive, os pallets, que existe uma discussão muito grande em relação a possibilidade de crédito em relação aos pallets, dizendo-se justamente que os pallets eles poderiam ter uma característica de reaproveitamento ou de serem usados unicamente para fins de transporte. No caso da empresa aqui, o que a gente tem é que o pallet ele é usado não só para fins de transporte, mas, sobretudo, e mais importante ainda, para fins de proteção do produto final, né, para fins de evitar que esse produto, ele, enfim, tenha contato com elementos que poderiam privá-lo da pureza necessária para fins de produção e de continuidade do seu uso no processo produtivo do plástico, né? Não há, a nosso ver, na legislação do PIS da COFINS nenhuma diferenciação, a despeito de o parecer normativo indicar que os materiais de embalagem usados não garantem direito a crédito. Aqui eu faço uma ressalva e aproveito para dizer que, na verdade, esses itens, eles não são unicamente materiais de embalagem para transporte, eles têm outra função, eles integram o custo de produção, né? Então, eles não se enquadram, digamos assim, nessas nuances previstas no parecer normativo número 5 de 2018, que veio a tratar, né, da aplicação dos critérios eleitos pelo STJ para fins de creditamento. Então, em relação a esse item, que é um item assim, bastante relevante aqui, dentre as glosas realizadas, eu peço vênia para que, enfim, sejam analisados com o devido cuidado, uma vez que houve um certo equívoco no tratamento desses produtos, uma vez que eles foram caracterizados como mero produtos para transporte, quando, na verdade, eles têm uma função bastante importante, essencial e também relevante para fins de consecução da atividade fim da empresa, que é não só a industrialização do polietileno, mas também sua comercialização, né? Então, esses itens são todos descartáveis, compõem o custo de produção e, portanto, pede vênia aí a recorrente para fins de garantimento de direito a crédito. Foram também glosados uma série de serviços, na verdade, a fiscalização identificou algumas contas contábeis, lançamentos diversos de serviços de manutenção de maquinário e conservação industrial. São serviços basicamente envolvendo pintura industrial, limpeza de equipamentos, serviços feitos em tubulações, inspeções em equipamentos, gerenciamentos de paradas, né, para fins de manutenção, ou seja, uma gama bastante grande de serviços de manutenção e conservação, que foram gozados sob o entendimento de que não teriam afetação à atividade produtiva, o que é um erro, uma vez que esses serviços de manutenção são aplicados justamente nos equipamentos que guarnecem todo o parque fabril da empresa, né? A gente não está falando de serviços de manutenção da área administrativa, muito menos da área comercial. A gente está falando de serviços de manutenção dos reatores,
né, são andaimes para acessar esses reatores, para poder fazer a manutenção, troca de material refratário dentro dos equipamentos, enfim. Então, são esses aí, digamos assim, o universo de bens e serviços que tiveram seus créditos glosados, sob o entendimento de que não teriam vinculação com a atividade produtiva, e desde 2010, enfim, aí quando foi apresentado esse recurso, vinha recorrente pontuando a afetação, a vinculação desses itens à atividade produtiva. Eu também aproveito para dizer que em 2013, né, eu ressalto novamente, que foi juntado esse parecer do IPT aos autos, onde fica mais clara e talvez mais pormenorizada a descrição da função de cada um desses produtos no processo produtivo. Além dessa discussão que a gente tem aqui, inclusive eu peço desculpas pelo recurso voluntário, porque ele ainda trata daquela tese antiga, né, enfim, da tese mais ampla que foi descartada pelo STJ, que é aquela tese do IRPJ, né, no sentido de que todos os custos e despesas vinculados ao processo produtivo dariam direito a crédito, já que seria uma legislação mais, digamos assim, mais similar à do PIS e da COFINS, afastando, portanto, esses critérios muito típicos do IPI para fins de apuração de crédito e de créditos, enfim. E, na verdade, essa discussão, ela evoluiu, né? A gente tem aqui agora critérios bastante objetivos fixados pelo STJ, que auxiliam nessa análise, e com base nessa tabela, nessa função, tranquilo, factível verificar se a essencialidade e a relevância desses itens. Outro ponto que está sendo discutido nesse processo também é a questão dos valores das receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus, como sendo integrantes ou como sendo equiparáveis à exportação, tanto para fins de identificação do quociente, né, do percentual representativo das receitas de exportação, para fins de cálculo desses créditos, quanto também para fins de identificação de quanto de COFINS seria devida pela empresa nesse período e, portanto, reduzindo-se a quantidade de créditos existentes na medida em que esses créditos seriam consumidos por uma COFINS apurada de ofício aí pela fiscalização. Nesse ponto, essa discussão também é uma discussão bastante antiga, a gente já tem posicionamento do STJ nesse sentido, de que essas operações de venda para a Zona Franca de Manaus, elas são, de fato, equiparáveis à exportação. A gente já tem aqui a súmula 153 do CARF, no sentido de que essas receitas decorrentes de vendas de produtos efetuados para estabelecimentos na Zona Franca de Manaus equiparam-se a receitas de exportação, né, e não se sujeitam à incidência do PIS e da COFINS. Então, pede, portanto, a recorrente que seja aqui também aplicado esse entendimento, para que essas receitas de exportação elas possam não apenas integrar a base de cálculo dos créditos, enfim, apuráveis pela empresa, como também que esses itens, que esses valores dessas receitas não sejam computados como receitas tributáveis, né, como num dos processos foi ponderado. Então, com essas breves observações, eu peço vênia e peço aos senhores que julguem provido o recurso voluntário apresentado, com a reforma da decisão proferida pela DRJ, o acórdão proferido pela DRJ, para fins de reconhecimento do direito creditório e homologação das compensações realizadas. Eu fico à disposição para qualquer esclarecimento necessário. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Algum questionamento? Não? Vou passar, então, o meu voto. Com licença, presidente. Não é um questionamento, mas eu queria, antes de tudo, eu queria dizer que eu vou pedir vistas desse processo por conta da complexidade do assunto e, principalmente, eu fiquei muito em dúvida quanto às embalagens que a doutora citou, que houve uma glosa, as embalagens têm um tratamento diferenciado. Eu gostaria de ver melhor esse laudo e, antes de qualquer coisa, presidente, eu gostaria de avisar que eu vou pedir vistas desse processo. Muito obrigada, doutora Ari. Bom, então eu vou só conduzir aqui o meu voto. Né? O meu voto, como os senhores podem ver, foi por converter em diligência para que sejam analisados esses itens pela
unidade de origem, tendo em vista que o processo amadureceu bastante. O laudo do IPT, que está nas páginas 869 seguintes, é um laudo bastante satisfatório nesse ponto, né, bastante esclarecedor, mas ele foi juntado só no recurso voluntário. Então, a minha proposta é essa. Doutoria, posso dar uma sugestão? Pode. Não seria melhor o senhor dar vista, passar a vista nesse processo depois dele voltar da diligência, porque vai ter um outro laudo agora, a unidade de origem vai fazer o cotejo entre esse novo laudo e o trabalho que ela fez, e vai chegar a uma nova conclusão. É só uma sugestão. Mas eu posso fazer isso? Voltar da diligência e pedir... pode ser. Depois que voltar, depois que ele for pautado, aí o senhor pede vista. Não, é só uma sugestão, doutoria. Que aí a sua vista vai ficar mais completa. É só uma sugestão. Ok. Eu acho. Tá. Porque aí vai ter mais informação para você poder analisar. Porque O laudo foi juntado depois do recurso voluntário, então acho que a diligência é pertinente por isso, né, para a fiscalização falar sobre ela. E aí vai voltar com um relatório fiscal de diligência e aí fica melhor para você analisar. Quando o processo de insumo ele não encerra tanta complexidade assim, eu até julgo direto. Agora esse é muito complexo. A avaliação da essencialidade e relevância requer um conhecimento do processo produtivo muito aprofundado. E realmente é interessante que a unidade de origem dê uma olhada nisso. Tá, então essa é a minha proposta. Podemos votar? A proposta é converter em diligência para a unidade de origem, verificar de acordo com o parecer. Doutora Ari? Bom, diante da opinião majoritária, eu concordo. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Doutor Marcelo, desculpe. Doutor, obrigado pela explicação, foi muito boa a sua apresentação. É verdade, doutora, parabéns. Parabéns com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Doutor Marco Antônio? Hoje eu estou com pressa, né? Eu estava me antecipando, estava pulando. Acompanho a proposta de diligência. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho a relatora. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho a relatora. Obrigada. Doutor Miller? Acompanho, senhora presidente. Obrigada. Portanto, a votação é por unanimidade em converter, isso vale para os itens 380, 381 e 382, é converter em processo de diligência para que a unidade de origem analise, né, de acordo com o parecer e com o laudo que foi apresentado posteriormente. Doutora, parabéns aí pelos seus esclarecimentos, ajudaram bastante. Eu que agradeço a todos vocês, muito obrigada aos senhores e às senhoras também presentes, enfim, pela oportunidade, e nos vemos na próxima, então, quando do retorno do processo. Muito obrigada, fiquem todos bem. Obrigada. Tchau, obrigada. Até logo. Obrigada, até logo. Presidente, o dispositivo fica igual, está no seu voto? Fica, deixa eu ver, porque eu comecei uma análise dos insumos, mas é o que está antes. Está na página... Esse é um voto padrão 12. que tem feito em algumas situações. 12. Página 12. Pode pegar esse texto mesmo? Sim. Bom, agora a gente volta para o Salvador. É o 340, é isso? 340. Cascavel, né? Isso. Então, eu vou anunciar aqui. Tem 340, recorrente ao município de Cascavel, o relator doutor Salvador. Quando estiver pronto, por favor. É um processo relativamente simples. A recorrente ela apresentou um pedido de restituição de PASEP sobre receitas oriundas do Fundo de Participação dos Municípios. Eu até pensei que fosse
aquela discussão que a gente tem aqui na turma. Pensei que fosse dar um pouco mais de trabalho para analisar, mas é um pouco mais simples. Ele pediu restituição dessas receitas, né, do Fundo de Participação dos Municípios. Eu ainda não consegui abrir, não, desculpa, tá? Então agora. Quando abri o voto, Salvador, eu já imaginei que fosse aqueles decretos da década de 80, mas agora eu já vi aqui. É bem mais simples que isso. Salvador, você pode me mandar por e-mail? Claro. Eu não estou conseguindo abrir a pasta T, o 4G aqui não é poderoso o suficiente para entrar nessa pasta T. Para mim, Salvador, que o meu está muito lento também. Tá. Marcelo d'Oliveira. Lizia. Alguém mais precisa? O meu está abrindo, mas parou não abrindo. Vou pegar aqui, Cascavel, né? Sim. Hoje eu vou pedir desculpas aos colegas, mas eu acho que eu vou ter que pedir a todos para mandar por e-mail, porque o 4G aqui não consegue entrar na pasta T. Não tem força para isso. Acabei de enviar. Ótimo. Já chegou. Eu já tenho aqui, vamos ver o Marcelo. Chegou para mim, obrigado, doutor Salvador. Conseguiu abrir, Marcelo? Bom, vamos lá então. O município formulou um pedido de restituição nessas receitas que vêm do Fundo de Participação e também de receitas próprias que foram recolhidas com base no Decreto-Lei 2448, 2449 e 2445 de 88. O período compreendido da repetição do indébito é de 92, né, os fatos geradores de 92, dezembro de 92 a maio de 95. Bom, qual foi a negativa aqui para analisar esse pedido? Na DRF foi negado porque estaria prescrito esse direito, porque o protocolo do pedido foi formulado em 25 de fevereiro de 2003, tá? Então, os fatos geradores são de dezembro de 92 até maio de 95, e ele formulou o pedido de restituição em 25 de fevereiro de 2003. A DRF rejeitou o pedido por conta do prazo prescricional de 5 anos do artigo 165 do CTN. A DRJ manteve o posicionamento, e eu aqui estou revertendo, porque tem já a decisão do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, e temos também a súmula aqui, de que os pedidos formulados até 8 de junho de 2005 ainda obedecem o prazo de 10 anos para restituição. Então, eu estou aplicando a súmula CARF número 91 e conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento, reconhecendo o prazo de 10 anos para a apresentação do pedido de restituição, determinando a unidade de origem que realize a análise do crédito ainda dentro do período considerado. É o meu voto. Ok. Muito obrigada. Podemos votar? Então, o doutor Salvador está propondo conhecer e dar parcial provimento. Doutor Ali, por favor. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semira Miss. Também acompanho o relator. Obrigada. Doutor Mira. Acompanho o relator. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos em conhecer
e dar parcial provimento ao recurso voluntário. Agora passamos para o 341, doutor Salvador. Eu estou encaminhando para o e-mail do Marcelo e o seu, presidente, o voto, tá? É Melo Distribuidor, é isso? Isso, por favor. Vê se chegou, já mandei. Para mim chegou. Eu só vou anunciar aqui, o senhor pode começar. Quando o doutor Marcelo abrir. Então, nós vamos voltar agora, votar, analisar, julgar o processo, na verdade, vamos julgar o item 341, cuja recorrente é a Melo Distribuidora de Peças Limitadas, de relatoria do doutor Salvador. Conseguiu abrir, Marcelo? Eu vou ter que ler um pouquinho, porque esse processo eu fiz há muito tempo atrás, quando a gente estava no início da pandemia, e eu não estou me lembrando muito bem dele. Eu acho que é um problema de Zona Franca. Eu vou dar uma lidinha aqui, conforme eu lembrando, eu resumo mais o processo. Então, foi um auto de infração para constituir crédito de PIS e de COFINS, sob acusação de insuficiência de recolhimento dos tributos no ano calendário de 2010. Basicamente, a acusação está centrada nas diferenças apontadas no DACOM, em comparação com documentos fiscais e contábeis, como um volume de devoluções de mercadorias em montante superior aos valores identificados nas notas fiscais, bem como com a tributação das transferências de mercadorias da matriz localizada na Zona Franca de Manaus. Lembrei. Assim, ó, tributação das transferências de mercadorias da matriz localizada na Zona Franca para a filial localizada fora da área incentivada, tendo em vista que a mercadoria deveria ter sido consumida na Zona Franca. Até achei estranho quando viu a auto de infração, querendo tributar a receita, né, PIS e COFINS, nas transferências entre estabelecimentos, mas não é bem isso, tá? A defesa até foi com base nisso, mas não é bem isso. Então, o auto de infração é isso. Tinha na análise da documentação fiscal e na análise do DACOM, da escrita contábil, ele verificou que tinha um volume de devoluções maior do que o escriturado no DACOM, né, quer dizer, um volume de devoluções no DACOM maior do que o escriturado na documentação contábil e nas notas fiscais de devolução, e também tinha essas transferências entre estabelecimentos que saíam da matriz na Zona Franca para a filial localizada, acho que é em Recife e em Fortaleza. Tem uma lei, deixa eu ver se eu acho que é a lei. Acho que é melhor eu já ir para o meu voto, fica mais fácil de lembrar. Tem uma lei que é a Lei 10.996 de 2004, que ela, quando alguém que está na Zona Franca de Manaus compra um produto fora da Zona Franca de Manaus, esse remetente que está fora da Zona Franca de Manaus remete essa mercadoria com alíquota zero se o produto for consumido ou utilizado como insumo para industrialização dentro da Zona Franca. Então, a recorrente aqui, ela é uma empresa situada na Zona Franca e ela comprou o produto fora da Zona Franca com este aceno, né, com esse objetivo, dizendo que ela ia consumir dentro da Zona Franca, mas, na verdade, quando a mercadoria entrou na Zona Franca, ela já fez uma remessa para fora da Zona Franca, para uma filial sua localizada em Recife ou em Fortaleza, ou os dois. Então, eu vou iniciar o meu voto aqui. E, inclusive, ele não impugnou isso, tá? Então, tem uma matéria preclusa aqui, porque ele não impugnou na primeira defesa. Então, estou na página 6, tá? De início, é preciso ressaltar que a discussão sobre os débitos lançados está preclusa, tendo em vista que a recorrente, em sede de impugnação, admitiu o erro cometido, assumindo a correção da fiscalização. Com isso, em sede de impugnação, passou a questionar apenas os créditos da não cumulatividade das contribuições como insumos, apesar de ser um comerciante, e demais itens geradores de crédito como energia elétrica e aluguel. Assim, afirmou em sede de impugnação que mesmo que a contribuinte não tivesse escriturado esses créditos, porque ela não escriturou, tá? A fiscalização, diante de toda a documentação analisada, deveria tê-los reconhecido de ofício e deveriam ter sido apurados pela fiscalização, como supedâneo do princípio da não cumulatividade para compor a base de cálculo das contribuições e ajustar o montante do tributo devido no auto de infração.
A DRJ afastou tais argumentos, tendo em vista que a fiscalização apenas lavrou o auto de infração para constituir os débitos, por insuficiência de tributo declarado e recolhido. Não houve glosa e nem análise dos créditos. Aliás, todos os créditos, tal qual como informados pela recorrente no DACOM, permaneceram intactos. Como dito, sobre os débitos lançados, a recorrente admitiu o equívoco e expressamente afirmou que não apresentaria defesa sobre esse ponto. Bom, e aí, no recurso voluntário, então, inclusive a DRJ disse que estava precluso, aplicou o artigo 17 do decreto 7235, e aí, percebendo a preclusão, no recurso voluntário ela tenta discutir este mérito novamente, mas ela faz por uma via oblíqua, tentando aplicar alguma nulidade na apuração da base de cálculo. Então ela vem e fala assim: percebendo a preclusão da discussão do mérito do lançamento fiscal, em sede de recurso voluntário, busca reverter o julgamento apenas com argumentos de nulidade e ofensa a princípios, mas que, no fundo, são argumentos que buscam, de forma indireta, discutir o mérito das infrações. Eu vou explicar por quê. Por isso, não merecem prosperar. A nulidade de erro de direito na apuração da base de cálculo das contribuições e a ausência de permissão legal para a tributação das transferências entre matriz e filial vieram a lume para tentar distorcer a realidade dos fatos e do lançamento tributário. A recorrente argumenta, e traz um quadro demonstrativo, que a fiscalização adotou bases de cálculos diferentes para realizar os lançamentos do PIS e da COFINS, o que tornaria nulo o auto de infração por erro na quantificação da matéria tributável, na medida que ambos os tributos possuem a mesma base de cálculo, a receita. Ocorre que, ao analisar as planilhas e os demonstrativos elaborados pela fiscalização, a fiscalização ela elaborou várias planilhas e ela elaborou também uma planilha que chama DACOM Fisco. Ela refez um ajuste, ela refez o DACOM, e ela denominou essa refeita da escrita como DACOM Fisco. Então, esse demonstrativo elaborado pela fiscalização, bem como os montantes de PIS e COFINS lançados como devidos na auto de infração, verificam que todas as bases de cálculos utilizadas mês a mês, tanto para PIS, tanto para COFINS, são idênticas. Então, não há divergência nas bases de cálculos. Então, não houve esse erro. Tá? Desta feita, não correspondem à realidade os argumentos da recorrente. Outro sim, o lançamento não se trata de tributar transferências entre estabelecimentos, matriz e filial. A recorrente argumenta não haver autorização legal, aqui ela alega ofensa à legalidade, né, para tributar as transferências, pois nessas operações não há receita bruta, isto é, não há faturamento, na medida em que não representa uma receita de venda de mercadorias, tampouco de prestação de serviços. Com isso, argumenta que o lançamento ofende o artigo 195 da Constituição, com ofensa ao princípio da legalidade, o qual norteia a tributação como proteção do contribuinte em apenas ser diminuído em seu patrimônio nos termos da lei. Bom, esses são os argumentos dele, tá? Peço vênia para discordar, pois não é disso que se trata o lançamento. É muito diferente disso. O lançamento decorre da constatação de que a matriz, localizada em Manaus, na Zona Franca, adquiriu produtos de fornecedor localizado fora da área incentivada. Ao assim proceder, aproveitou-se de um benefício legal, o qual aplicava alíquota zero na operação, caso o produto fosse adquirido, o produto adquirido fosse consumido na Zona Franca. Caso houvesse o desvio, ou seja, a mercadoria não fosse consumida na Zona Franca, o adquirente tornava-se devedor do tributo que deixou de recolher, que o remetente lá antes, naquele primeiro momento, deixou de recolher, com juros e multa. A fiscalização detectou que a recorrente adquiriu mercadorias de fora da Zona Franca de Manaus, aproveitando-se do benefício, mas desviou a mercadoria, transferindo para suas filiais localizadas fora da Zona Franca, em Fortaleza e Recife, para que tais produtos lá fossem revendidos. Aqui eu cito a legislação, tá? É o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 10.996, fala aqui, ó. Então, fica reduzida a zero, né, a tributação de PIS e COFINS nas compras de mercadorias, nas vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização na Zona Franca. Tá? E aí tem a Lei 11.945, de 2009, que fala, se houver o desvio, então fala assim, salvo disposição expressa em contrário, caso a não incidência, a isenção, ou a suspensão, ou a redução de alíquotas das contribuições do PIS e da COFINS, inclusive na importação, for condicionada à destinação do bem ou serviço, e a este for dado um destino diverso, ficará o responsável pelo fato, que é o destinatário, né, ou no caso aqui a recorrente,
sujeito ao pagamento das contribuições e das penalidades cabíveis. Então, é essa a acusação, na verdade, tá? Com isso, não há nulidade apontada. E também estava preclusa, tá? Eu estou analisando isso porque ele argumentou isso como nulidade, tá? Senão eu nem conheceria, se ele viesse discutir tudo isso aqui de novo, eu nem conheceria do mérito, porque ele não se defendeu disso na impugnação e já foi considerado precluso lá na primeira instância. Mas como ele vem trazendo isso como nulidade, dizendo que houve erro na base de cálculo e que houve ofensa ao princípio da legalidade, porque não há base legal para tributar a transferência entre estabelecimentos, eu estou analisando isso como nulidade, tá? Se vocês divergirem de mim, a gente pode discutir aqui depois. Também não há que se falar em nulidade por ofensa à moralidade, boa-fé, transparência, ampla defesa, indúbio pro réu, falta de provas, e por todos os argumentos que ela trouxe também de nulidade, devendo se afastar qualquer outros argumentos de nulidade. O auto de infração está corretamente elaborado e delineado. Homenageia o artigo 142 e artigos 9º, 10 e 59 do Decreto 7235. Isso porque foi lavrado por autoridade administrativa competente, com termo de início de procedimento fiscal, dos quais os termos de intimação e de continuidade do procedimento, todos recebidos e atendidos pela recorrente, conjuntado de documentos e esclarecimentos. O auto de infração foi lavrado com a descrição adequada dos fatos, com a identificação da matéria tributável, identificação do sujeito passível, quantificação do tributo devido, com a correta análise da documentação contábil, fiscal, notas fiscais, de devolução, e juntada de todas as provas suficientes para demonstrar a correta identificação de todas as infrações, com a elaboração de planilhas e demonstrativos de cálculos, intimando-se a recorrente de todos os atos, solicitando esclarecimentos. A conclusão fiscal não foi pautada em presunções, tampouco em dúvidas. Assim, foi realizada a lavratura de auto de infração, na qual foi franqueada a ciência da contribuinte e a possibilidade de apresentação de defesa. As supostas ocorrências de nulidade são improcedentes. Isto posto, conheço o recurso voluntário para negar provimento. Ok. Muito obrigada, doutor Salvador. Podemos votar? A única coisa que eu fico em dúvida aqui, como está se tratando de nulidade, seria o caso de considerá-la como preliminares, né? Está perfeito sua colocação, doutor Salvador. Não tenho dúvidas de nada ali, é só processual mesmo. Mas só nesse sentido. Eu analisei isso como mérito, porque os únicos argumentos do recurso foram essas nulidades, né? Então é o mérito do recurso, por isso que eu não tratei como preliminar, porque não tem mais o que analisar, né? Ok. Senão seria só preliminar. Ok. Doutor Ari? Belo voto, Salvador. Parabéns. Eu acompanho o relator. Obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Doutora Semira Miss? Acompanho também. Obrigada. Doutor Miller? Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, o item 341, a decisão é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Agora, acho que a gente vai lá para o 362, é isso? Lisiane, esse 342 não foi julgado, tá? 342 não? Não, porque os outros processos da Frame que julgamos, teve sustentação oral da Camila e eles estavam pautados por data de anteontem. Bom, então vamos ao 342, desculpe. Esses aqui, ela não marcou sustentação oral porque ela disse que não ia poder, mas a matéria é a mesma, tá? E não é só o 342, não, tem vários, tá? Tem mais 6. Deixa eu ver se eu acho quais são os números. Vamos lá. Eu só não entendo porque eles separam tanto esses processos na hora de pautar, cara. Não entendo, não. 342, né, que é o que estamos agora. 364, 365, 366, 367, 368. Ok. Vamos jogar todos em conjunto? Sim. Então, deixa eu só anunciar aqui. Vamos passar o julgamento dos itens 342 e 364 a 368, cuja recorrente é a Frame Madeiras Especiais Limitada e o relator doutor Salvador. Por favor, doutor Salvador. Agora,
Presidente, vocês estão conseguindo abrir a pasta? Porque se vocês não estiverem conseguindo, eu acho que vou ter que te mandar todos esses votos para vocês, né? Porque talvez, eu não lembro agora, talvez tenha uma rubrica de glosa ou outra que seja diferente, mas eu acho que são todas iguais, só muda o período, tá? Pelo que eu me lembro. Eu acho que de qualquer modo o Marcelo não está conseguindo e o meu tá, na verdade o meu está gravando os meus processos, está meio lento também. Se puder mandar para os dois de uma vez? Então eu vou mandar, deixa eu só ver quais são os números aqui. É 2009-76. Pode abrir esse 342 mesmo, doutor Salvador? Pode. Esses são da pauta de novembro mesmo, né? Deixa eu ver aqui. 76. Deixa eu abrir um e-mail aqui para vocês. Lisiane. Marcelo. Frame. Dois mil nove 76, né? Agora o outro, deixa eu ver qual que é. 2009-05. Dois mil nove 32. 2009-21. Dois mil nove 87. Falta um, né? 1, 2, 3, 4. 2009-52. Faltou, peraí. Não, 52. Então, presidente, eu estou mandando aqui para vocês, tá? Ótimo. Para mim ainda está abrindo. Eu vou abrir o 142. O 142 é o número... Não, 342, né? 342 é o final 2009-76. Isso. Deixa eu abrir todos aqui para ver se tem alguma diferença. Dois mil nove 32, 2009-21. Dois mil nove 87. Bom, vamos lá. Eles são todos de PIS e COFINS. Deixa eu ver se tem algum de COFINS. Salvador, tem um aqui que tem uma coisa diferente, tem arrendamento mercantil. Ah, sim, mas isso teve também ontem. Teve? Teve. Ontem, quer dizer. Salvador, a gente vai começar pelo julgamento do final 76, é isso? Deixa eu ver o que tem mais glosa, porque aí o que tem mais glosa abrange todos, né? Tá bom.
Olha, são praticamente todos iguais, com praticamente todas as mesmas glosas. A diferença é que o final 2009-21, cadê o 2020? Que é o número 367 da pauta, e o final 2009-76, que é o 342 da pauta, tem uma glosa a menos, os dois. Os dois não tem uma glosa que é de arrendamento mercantil. Mas todas as outras glosas são coincidentes com os outros processos, então vamos julgar o 36... A gente julga o completo, que aí julga todo. Isso. Vamos julgar o 364, que é o 2009-52, e aí vai se repetir em todos os processos, tá? Muito bom, Salvador. Parabéns. Então, eles são todos tributos de PIS e COFINS, o que varia é o trimestre do exercício de 2006, às vezes é 2007, tá? A gente julgou 4 deles já na terça-feira, e o resultado aqui vai ser o mesmo, tá? Eu vou só fazer o relatório de novo por conta do Miller, que ele não estava no julgamento, e aí a gente passa para o mérito. Pode ser, presidente? Sim. Posso começar? Por favor. Então, são pedidos de ressarcimento, né, de PIS e COFINS não cumulativo, oriundo da exportação. Esse que nós estamos analisando aqui é o primeiro trimestre de 2006, tá? E foi submetido a tratamento manual, e nesse tratamento manual foram feitas intimações, análise de documentos, e a fiscalização realizou algumas glosas. Algumas glosas foi pelo conceito de insumos, das INs 247 e da IN 404 de 2004, com aquele conceito do IPI, tá? Como, por exemplo, a glosa da embalagens para transportes, e a base de cálculo dos créditos dos ativos imobilizados. O que a fiscalização falou assim, olha, se esse ativo imobilizado não está diretamente envolvido na produção do bem, nos termos da IN 247, esse ativo imobilizado não pode dar direito a crédito. Então, foi nesse conceito. Temos também bens e serviços não caracterizados como insumos, aquisições efetuadas de pessoas físicas e despesas de contraprestação de arrendamento mercantil. Então, em relação a bens e serviços não caracterizados como insumos e despesas com arrendamento mercantil, a glosa foi feita por falta de prova, e em relação à pessoa física, a glosa foi feita por falta de autorização legal. Vocês querem que eu resuma os argumentos da recorrente ou posso ir para o voto? Pode ir para o voto? Então, no voto eu faço aqui aquela preliminar que eu sempre faço, preliminar não, né? Aquele argumento inicial dizendo do parecer 5, do recurso especial do STJ sobre o conceito de insumos. Aqui também ela faz um pedido de perícia e um pedido de diligência para analisar os documentos que ela apresenta, mas os documentos que ela apresenta não se prestam a provar o alegado, né? Ela traz livro contábil, algumas folhas apenas, né, do livro razão, às vezes a só totalização, e que não trazem muito esclarecimento sobre qual que é a atividade que ela exerce, por que aquele produto é insumo ou não, enfim, não são provas que trazem elucidação do caso, e então eu rejeito a diligência. Entendo que tudo que já está nos autos já está perfeitamente adequado para tanto, tá? Ademais, como se constata do parecer fiscal, estou aqui na página 8, as glosas foram realizadas por questões de direito, seja nas questões associadas ao conceito de insumo e a consequência de vinculação de ativos ao processo produtivo. Quando a glosa foi realizada por falta de comprovação, trata-se de uma comprovação fática, na medida em que não foi possível relacionar aquelas despesas com o processo produtivo, bem como contradição nos números discriminados no DACOM, como no caso do leasing. No caso do arrendamento mercantil, ela traz algumas notas fiscais de aluguel, de locação de impressora, alguma coisa assim, ela fala que aquilo é leasing, mas os valores nem batem com os valores que ela declarou no DACOM como arrendamento mercantil. Então, ela declara como arrendamento mercantil no DACOM, sei lá, R$1.000 de arrendamento mercantil, e ela trouxe uma nota fiscal de R$500. Então, tipo, nem tem relação nenhuma, entende? Então, eu rejeito essa preliminar diligência. Então, eu faço aqui, eu discorro sobre os insumos.
E aí começo a falar das glosas específicas. Em relação à embalagem para transporte e os bens correlacionados, só para ressaltar aqui, acho que a turma vai lembrar do João Mendes de Terça, ela é uma fabricante de madeiras e ela fabrica portas e alguns materiais prontos de madeira para exportação. Então, quando ela vai fazer o transporte, ela envolve em plástico bolha, em caixa de papelão, põe cantoneira de espuma. Tudo isso, a fiscalização entendeu que não era insumo com base na IN 247, porque não era no processo produtivo, era após o processo produtivo, para dar um acabamento, para preservar a peça, para que ela não machucasse no transporte, enfim. Eu entendo que isso é insumo, sim. Ela faz parte, né, do acabamento do material, da proteção do material para o transporte, essas espumas, esse material de embalagem que vai e não volta, né, caixa de papelão para proteção, e eu reverto, então, essas glosas com base no artigo 3º e inciso 2º das leis de regência, tá? Os bens e serviços não caracterizados como insumos, diante da falta de comprovação do que se trata, de qual é a sua relação com o processo produtivo, foi tão genérica a argumentação que não dá nem para entender qual que é a pertinência desses serviços utilizados no insumo, né? Então tem aqui débito direto, eu até coloquei aqui um pouco, né? Solvente de limpeza, débito direto, soda cáustica, assim, artes gráficas, né? Não tem uma relação, não há uma explicação qual que é a pertinência desses gastos com o processo produtivo. Então, eu mantive as glosas nesse ponto, tá? Aquisição de pessoa física, também eu mantenho a glosa, não tem autorização legal para esse tipo de aproveitamento. A lei é bem clara dizer que a compra tem que ser de pessoa jurídica, tá? A não ser que fosse aquela duplicagem presumida da 10925, mas não é o caso. Despesas contra a prestação de arrendamento mercantil, eu já acabei adiantando. Os valores que estão no DACOM não correspondem com as notas fiscais que ela trouxe a título de comprovação de arrendamento mercantil. Ela diz também, em algum momento, que o contrato provaria esse arrendamento mercantil, mas ela não trouxe esse contrato. Os pagamentos dos comprovantes também não comprovam esta situação como arrendamento. Muitas das notas fiscais têm como descrição genérica de prestação de serviços, né? Então, eu mantenho essa glosa. Em relação à base de cálculo do crédito do ativo imobilizado, este ativo é um aparelho que ele suga, ele aspira e ele manda para um silo, para um armazenamento externo, resíduos de pó de madeira. Então, quando ele vai cortando, serrando a madeira, vão sobrando vários resíduos de madeira. Acho que até depois ele usa aquilo como MDF, como material compensado, enfim. Ele vai aspirando e vai limpando o ambiente de produção, para manter um ambiente mais organizado, mais limpo, mais sadio para os operários, né? A própria DRJ, quando analisou este ativo, ele disse que o produto era importante, ele era imprescindível para a produção, mas ele era um equipamento apenas para o bem-estar dos trabalhadores que estavam ali naquele chão de fábrica, né, naquele setor industrial, mas que não eram, de acordo com a IN 247, ativos que estavam diretamente relacionados com a produção de um produto. Era uma questão anexa à produção, essencial à produção, mas que não era da produção em si. Então, em sede de recurso, e bem como na manifestação, a recorrente trouxe vários argumentos explicando como que funcionava esse ativo, tem até um quadro, tem um desenho de como que funciona, enfim. E eu entendo que esse removedor, este limpador de partículas de madeira, é um ativo, sim, essencial para a produção dela, e eu reverto essas glosas dos ativos. Então, apenas 2 glosas foram revertidas. Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento, revertendo-se as glosas sobre despesas de embalagens para transporte e os créditos relacionados com os ativos imobilizados utilizados no processo produtivo. É o meu voto, presidente. Obrigada, doutor Salvador. Eu acho que para a maioria não é novidade, mas especialmente se o Miller tiver alguma observação. Não, observação, ficou muito claro o voto do relator. Inclusive, parabéns pelo excelente voto de quem me viu também. Só um detalhe adicional, o 342, e alguns processos também se repetem nisso, que eu estou negando essa reversão da glosa,
que a gente viu no outro processo. Ela tem umas despesas de energia elétrica. Se vocês quiserem abrir o 342 da pauta, ele vai ter essa despesa, que não é comum a esse processo que a gente analisou, o final 2976. Ela apresenta algumas faturas de energia elétrica e a fiscalização falou assim, olha, você pagou em atraso essa fatura e os juros e multas da energia elétrica você tomou crédito. Você não podia tomar crédito sobre juros e multa. Isso não faz parte da despesa de energia elétrica. Você falou isso no outro processo. No outro processo tinha isso, e eu mantenho essa glosa, tá? Então, as únicas glosas que eu reverto em todos os processos, são as únicas glosas que eu reverto em todos os processos, é embalagem para transporte e a do ativo, que é aquele de sucção de pó de madeira. Muito bem. Perfeito. Obrigada. Então, nós já podemos votar em conjunto todos os itens, né? Podemos. 342 e 364 a 368. Isso. Votando esses itens. Doutora Ari, por favor. Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanhe. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor Miller. Acompanho o requintado voto do ilustríssimo relator. Eu também acompanho o voto do relator. Então, a decisão ela é por unanimidade, para conhecer o recurso e dar parcial provimento nos termos do voto do relator. São item 342 e 364 a 368. 364 até 368, né? Isso. Agora eu acho que a gente vai para o 362, se eu não me engano. Acho que é 361. 361? Deixa eu ver. 361, que também é do Dr. Salvador, Águas Minerais. Deixa eu mandar para vocês esse. Por favor. Salvador. Oi. Esse Corbac vai ser tirado de pauta, não, né? Espero que a gente julgue. Então, eu queria te dizer para você mandar já junto, Tá, que eu continuo sem internet aqui, estou dependendo do 4G, e o 4G eu não consigo entrar na pasta T. Aí você já manda logo os dois. Os três, né? Águas e os Corbac. Isso. Aí eu continuo gravando aqui, então tá lento. Manda para mim também, por favor. Aqui eu estou sem internet, estou sem televisão, sem nada. Eu estou conectado com o celular também. Pronto, tá na caixa. Chegou. Eu vou anunciar aqui, então. Nós vamos passar o item 361, cuja recorrente é Águas Minerais Igarapé Limitada, e o relator doutor Salvador. Por favor, doutor Salvador, a palavra é sua. Espera aí. Águas, né? Águas. Uhum. Minerais. Posso começar? Por favor. Não estou me lembrando muito bem do que era isso aqui não, mas vamos lá. Pedido de ressarcimento de créditos de IPI apurados e acumulados no quarto trimestre de 2001 sobre matéria-prima por intermediário e material de embalagem aplicado na industrialização de produtos saídos com alíquota zero, com base no artigo 11 da Lei 9779. Conforme termo de verificação fiscal, a empresa foi intimada para apresentar diversos documentos fiscais, como notas, livros, tal. Após a análise da documentação, a fiscalização detectou que a contribuinte engarrafa água mineral com e sem gás. Acho que eu estou me lembrando.
em recipientes de diversos tamanhos, cuja classificação fiscal é a tal, os quais constam na TIP como NT. E ela considerou como alíquota zero. Então, esses produtos estão na TIP como NT. Outro sim, analisadas as entradas e saídas de mercadorias ocorridas entre julho de 2001 e junho de 2002, foram constatadas as seguintes irregularidades: crédito básico indevido na mercadoria para revenda. A contribuinte adquiriu refrigerantes da marca Pichula e Grapetinho, já totalmente acabados do ponto de vista de industrialização, os quais são classificados nas posições tais, sendo que a adquirente não realizou sobre tais produtos qualquer tipo de operação que caracterize a industrialização, situação que impede a apuração do crédito. Ativo imobilizado. A empresa informou no livro, no terceiro decêndio de julho de 2001, a importância de R$111 mil relativa ao crédito de IPI decorrente de compras para ativo imobilizado. Não há previsão legal para o creditamento, motivo pelo qual a importância foi glosada. Saída de produtos com insuficiência do imposto. O estabelecimento industrial promoveu saída de produtos tributários com insuficiência de lançamento do imposto nas respectivas notas fiscais de saída. No período sob análise, a empresa iniciou a comercialização do produto de sua própria fabricação, intitulado refrigerante Igarapé, nos sabores Guaraná, laranja, limão e cola, em embalagens de plástico de 2 litros e 500 ml. O referido produto classifica-se na TIP na posição 2202.10.00, estando sujeito ao regime de tributação previsto no artigo 3º da Lei 7.898, submetendo-se ao pagamento de impostos segundo a capacidade e natureza do respectivo recipiente. A alíquota aqui do IPI não é por percentual, não é ad valorem, é por ml, né? Então, de acordo com a informação da empresa, foi realizada a tributação dos refrigerantes da seguinte maneira. Aqui está as alíquotas, né, 66 centavos por 2 litros, enfim. Pela comparação dos valores de IPI indicados na legislação com os praticados pela empresa, depreende-se logo que a empresa tributou as saídas de refrigerantes em garrafas PET de 2 litros com alíquota reduzida em 50%. A nota complementar da TIP assim estabelece: ficam reduzidas a 50% as alíquotas de IPI relativa aos refrigerantes, refrescos e néctares, contendo suco de fruta ou extrato de sementes de Guaraná, classificados na posição 2202.10.00, que atendam aos padrões de identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura e estejam registrados no órgão competente desse Ministério. Para usufruir de tal benefício, entretanto, há necessidade de declaração formal por parte da Secretaria da Receita Federal, concedendo a redução da alíquota através de um ato declaratório, após a audiência do órgão competente do Ministério da Agricultura, quanto ao cumprimento dos requisitos previstos para a concessão. É o que estabelece o inciso 1º, artigo 57 do Regulamento de IPI, vigente à época, que era o de 98. Por meio do ato declaratório executivo 30 de 2003, o delegado da Receita Federal de Contagem, atendendo o pedido formulado pela empresa por meio do processo número tal, protocolado em 9 de outubro de 2001, concedeu-lhe a redução de 50% na alíquota de IPI. Então, a empresa só teve esse benefício a partir de outubro de 2001, tá? E ela começou a tomar isso antes de outubro de 2001, a apurar dessa forma. Em face do acima exposto, peraí. Então, com vigência a partir de 8 de outubro de 2001. Em face do acima exposto, fica evidenciado que todas as saídas de refrigerantes de 2 litros, nos sabores Guaraná, laranja e limão, efetuadas até 8 de outubro, com redução de 50% da alíquota, não dispunha do respaldo legal, motivo pelo qual foi efetuado o levantamento das notas fiscais de saídas, tendo apurado a diferença de IPI a pagar, conforme demonstrativo de apuração de IPI devido nas saídas de refrigerantes PET 2 litros. Apesar de somente ter sido reconhecida a redução da alíquota para os refrigerantes de sabor limão, laranja e guaraná, a empresa continuou a dar saída até 27 de novembro de 2001 aos refrigerantes de 2 litros com os demais sabores, representados pelo Código 45, utilizando a alíquota de 66 centavos por conjunto de 6 unidades, enquanto a alíquota correta, como visto acima, seria de 1,32 por conjunto composto de 6 unidades. No que tange aos refrigerantes de meio litro,
Como visto acima, a empresa informou que utilizou a alíquota de 66 centavos por conjunto de 12 unidades de refrigerante de sabor laranja, guaraná e limão, e 1,32 por conjunto de 12 unidades de sabor cola. Assim sendo, considerando que a alíquota aplicável ao conjunto de 12 unidades deveria ter sido de 94 centavos, em conformidade com a tabela, fica evidenciado que a saída dos refrigerantes com sabores guaraná, laranja e limão foi efetuada com a alíquota menor no período anterior a 8 de outubro de 2001. Também em relação aos refrigerantes de meio litro, embora somente tenha sido reconhecida a redução da alíquota para refrigerante de sabor limão, laranja e guaraná, a empresa continuou a dar saída até 27/11 dos refrigerantes 500 ml para os demais sabores, representados pelo código 46, utilizando a alíquota de 66 centavos por conjunto de 12 unidades, enquanto a alíquota correta era de 94 centavos por conjunto de 12 unidades. Depreende-se dos autos que a fiscalização resultou de lavratura de 2 autos de infração. Então, ao analisar a não acumulação, por isso que aqui é aquele meu entendimento lá no PIS e COFINS, né? Aqui estamos diante de um PERDCOMP, em que, ao analisar os créditos e débitos, ela viu que teve saídas tributadas a menor. Então, teve diferença de imposto não declarado e não constituído. Para refazer a escrita fiscal, a fiscalização, então, lavrou 2 autos de infração, para constituir esses débitos que não foram declarados, e só depois disso ela refez a escrita fiscal. Tá? O primeiro auto de infração lavrado para prevenir os efeitos da decadência, que é o processo número tal, a respeito dos créditos... é verdade. Lembra no começo, como eu falei, que ela tinha saída NT? Ela escriturou créditos e ela pediu ressarcimento de saída NT, sendo que a lei 9779 só permite para saída com alíquota zero e saída com isenção. Ele entrou com uma ação judicial para discutir isso no Poder Judiciário, para permitir que ele se acreditasse nas saídas com a NT também, e ele obteve liminar. Com essa liminar, o auto de infração foi apenas para prevenir os efeitos da decadência. Tá? Está no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. É o processo 2003, está aqui o número, tá? O segundo auto de infração, então, foi para constituir essa exigência dos débitos, né? Nessa reconstituição diante das glosas de crédito dos produtos adquiridos para revenda e bens escriturados no ativo imobilizado, diante da falta de autorização legal para tanto, tá? Bem como a constituição de crédito tributário relacionado com saída de refrigerantes tributados pela alíquota incorreta. Então, esse auto de infração foi para realizar a glosa do crédito de ativo, de refrigerante adquirido para revenda, sem nenhuma industrialização, e de alguns débitos daqueles refrigerantes que ele tomou uma alíquota menor, sendo que ele tinha uma diferença de tributo a recolher, então. A DRJ, então, deixa eu ver aqui. A DRJ manteve, né, a acusação fiscal. Ou seja, tanto os créditos, todas as glosas de créditos e os débitos, elas estão em discussão nesse processo administrativo fiscal aqui, final de 2006, 39, que foi onde foi realizada as glosas do ativo imobilizado e onde constituiu a diferença de débito não recolhido. Tá? Esse outro processo administrativo aqui, que é o final de 2006, 83, ele foi só lavrado para prevenir efeito de decadência. Em relação aos créditos que ele tomou, que estavam vinculados com saída NT, não teve nenhuma glosa. O fiscal obedeceu à ordem judicial, tá? Ele só lançou o auto de infração para que, caso ele perdesse no futuro no processo judicial, já estava constituído e pudesse cobrar ali esse crédito indevido que ele tomou de saídas não tributadas, tá? Então, em síntese, é isso. E aí, o que aconteceu? Na manifestação de conformidade, ele só se defendeu do processo lá da NT. Ele não se defendeu das glosas e das diferenças de débitos de IPI. Então, olha só. Em relação ao lançamento de ofício 2006-39, afirmou que a impugnação, a DRJ falando, né? Afirmou que a impugnação já foi analisada por essa DRJ com a expedição de acórdão, então esse processo teve sua vida própria, e já foi julgado pela DRJ, pela mesma DRJ que julgou esse processo que estamos analisando. Com a expedição de acórdão que o julgou procedente em parte, somente porque vários débitos, algumas vezes superiores aos lançados de ofício, foram confessados no PAES, né, no parcelamento especial, instituído pela Lei 10.864 de 2003.
O acordo foi juntado nestes autos em folhas 153 a 172. Como conclusão, todas as infrações indicadas pela fiscalização foram confirmadas no acordo, o que acarreta a ratificação da reconstituição da escrita, com reflexos diretos nos créditos objeto desse ressarcimento. Quanto ao lançamento de ofício do outro processo administrativo fiscal relacionado com as saídas NT, isso está pendente de julgamento do judiciário, né? Então, relacionado a esses créditos, afirma que não houve nenhuma glosa, apenas da constituição de crédito tributário para efeitos de prevenção da decadência. Isso é a BRJ falando, tá? Os créditos que motivaram o ingresso judicial não afetaram negativamente a verificação do saldo credor neste processo que estamos analisando, o que se deduz dos trechos reproduzidos do termo de verificação fiscal. Notificada da decisão da BRJ, a contribuinte apresentou recurso voluntário para sustentar nulidade da decisão diante da inovação trazida nos fundamentos. Ela disse que trazer os fundamentos do outro auto de infração, que é de todas as glosas efetuadas e dos débitos lançados, era uma inovação. Isso não estava no termo de verificação fiscal, a DRJ inovou. A gente vai ver que está equivocado, tá? Isso consta do termo de verificação fiscal, toda essa análise feita pela fiscalização, e no final do termo de verificação fiscal, ela fala assim, olha, para refazer a escrita fiscal, eu vou lavrar um auto de infração. A diferença é que não consta esse número aqui lá, né? No TDF não consta o número do auto de infração. Mas consta todo o trabalho fiscal de glosa, todo o trabalho fiscal de constituição de um débito, e dizendo que ele vai realizar um auto de infração para concentrar toda essa discussão. Então, com isso, sustentou de um novo fundamento numa clara supressão de instância. Esse é o argumento agora do recurso voluntário. Porque na manifestação de conformidade ele só discutiu a NT, não discutiu as outras glosas, tá? Não discutiu glosa de ativo, não discutiu glosa de bens comprados para revenda, e não discutiu as saídas com uma alíquota inferior ao que era devido e aquele benefício fiscal de redução de 50%. Não discutiu nada daquilo na manifestação, tá? Então, o processo foi remetido ao CARF, que proferiu um acórdão número tal, de folhas 277, para negar o provimento ao recurso voluntário. Então, já houve um acórdão nesse processo, tá? Diante disso, a recorrente apresentou um embargo de declaração para alegar omissão e contradição, com base no artigo 151, e foi acatado. Inclusive, o relator, acho que já foi dessa turma. É Luiz alguma coisa, deixa eu ver aqui. Eu não lembro agora. Acho que era o Franzé, alguma coisa assim. Eu não me recordo. Então foi acolhido o embargo de declaração para anular aquele primeiro recurso voluntário, aquele primeiro acórdão de recurso voluntário que foi proferido, e agora então estamos analisando novamente o recurso voluntário, tá? O processo foi devolvido então para análise, e houve um julgamento definitivo daquele auto de infração final 2006-39, que controla todas as glosas e todos os débitos que foram lançados. Houve um julgamento definitivo já, tá? Do auto de infração. Então, como relatado, posso passar para o voto? Desculpa esse relatório extenso, que eu não estava lembrando mesmo do processo, tá? Deu para entender mais ou menos a discussão? Sim. Posso ir para o voto? Por favor. Então tá. Estou na página 6 aqui, tá? Saliente-se que a fiscalização detectou a escrituração de créditos sobre matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem vinculados à industrialização de produtos com saída NT. A apuração desse crédito foi realizada com respaldo em decisão judicial de primeira instância, por isso não houve glosa de tais créditos. Ao contrário, os créditos foram considerados na reconstituição da escrita do IPI, lavrando-se um auto de infração para prevenir os efeitos da decadência, controlado no processo com final 2006-83, tá? Referido ao processo, assim, não terá nenhuma repercussão no presente auto, tá? Porque se o processo judicial, porventura, for desfavorável ao contribuinte, esse processo não teve nenhuma glosa aqui, não foi realizada nenhuma glosa, e esse auto de infração terá sua vida própria depois no futuro para cobrar esses créditos indevidos. Porém, terá impacto nesse processo o deslinde do auto de infração de final 2006-39, lavrado em razão de glosas de créditos e apuração de diferença de impostos para recolhimento a menor. Então, foram créditos sobre compras de produtos acabados para revenda, sem novo processo de industrialização, e créditos sobre compra de produtos escriturados no ativo imobilizado. Houve também apuração de débitos de IPI,
nas saídas de refrigerantes produzidos pela própria recorrente, recolhidos com um imposto a menor, né? Ele não tinha ainda autorização para apurar com 50%, uma base, né? Uma alíquota com desconto de 50% na saída. E ela tributou com esse benefício fiscal sem ter autorização ainda. É o item 3 aqui. O item 4 também apurou recolhimento a menor nas saídas de refrigerante de 500 ml com diferença de IPI, tendo apurado a diferença de IPI, tá? Assim, em decorrência dos itens 1 a 4 descritos acima, foi realizada a reconstituição da escrita fiscal do contribuinte, relativa ao registro de apuração do IPI do período de julho de 2001 a junho de 2002, não restando saldo credor. Ao contrário, foi apurado um débito. Tudo isso, como dito, foi objeto de auto de infração controlado no processo final 2006-39. Esse é o mérito da controvérsia. Não se discute o crédito em si, mas sim o seu saldo por conta da reconstituição da escrita em razão das glosas. Então, eu creio que toda essa discussão ela é controlada neste processo 2006-39. Tudo que acontecer lá, o reflexo será imediatamente refletido aqui no nosso processo, tá? Felizmente, esse processo acabou, porque naquele embargo de declaração que eu falei, a ordem foi acolher os embargos e manter este processo suspenso enquanto esse auto de infração aqui do final de 2006-39 não fosse terminado. Ele foi concluído, por isso que ele voltou aqui para a nossa análise, tá? Então, com isso, há um reflexo lógico e imediato. O destino do processo 2006-39 tem repercussão direta no deslinde do presente processo. Tanto que o presente processo estava suspenso na unidade de origem, aguardando o deslinde da controvérsia administrativa sobre o auto de infração. Com isso, conforme o despacho de encaminhamento de folhas 329, referido auto de infração já foi julgado definitivamente pelo CARF, com a publicação do acordo número tal, proferido pela primeira PO da 4ª Câmara, razão pela qual os presentes autos retornaram ao CARF. Qual foi o resultado desse processo? Todas as glosas foram mantidas, com exceção de uma parte, que era o período anterior a 8 de outubro de 2001, porque, quer dizer, o período posterior a 8 de outubro de 2001, porque nesse período posterior a 8 de outubro de 2001, ele já tinha autorização da Secretaria da Receita Federal para ter o desconto na alíquota de 50%. No período anterior foi mantido, tá? Então veja aqui, ó, a ementa. Redução de alíquota de refrigerante estabelecida pela nota complementar 22 da TIP. O recurso foi provido em parte, pois o auto de infração se referia ao período de apuração de julho de 2001 a novembro de 2001, e a recorrente obteve autorização para a fruição do benefício fiscal na saída de refrigerante apenas a partir de 8 de outubro de 2001. Aqui estamos analisando o 4º trimestre de 2001, tá? Então envolve outubro, novembro e dezembro. Então, essa decisão vai ter reflexo aqui, tá? Com isso, o acórdão cancelou o lançamento do imposto sobre os fatos geradores ocorrido após 8 de outubro de 2001. Como os presentes autos se referem a pedido de ressarcimento do 4º trimestre, o resultado do julgamento deve ser replicado nos presentes autos, refazendo a escrita fiscal para fins de verificar se ainda há saldo de crédito a ser ressarcido ou compensado. Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar parcial provimento e aplicar o resultado do julgamento do processo número tal. Ok. Obrigada, pessoal. Aqui, que emaranhada, hein? Algum comentário? Então, nós estamos no item 361, e a proposta do relator é dar provimento parcial para aplicar o resultado do processo mencionado. Doutora Ari? Esse deu trabalho, né, Salvador? Com o relator. Obrigada. Doutor Marcelo? Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator também. Obrigada. Doutor Miller? Acompanho o relator, senhora presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário e dar parcial provimento para aplicar o resultado do julgamento do processo 13.603.000.976/2006
39. Então, julgamos o item 361 da pauta. Que tal darmos uns 10 minutinhos para passarmos para o 362? Deixa eu só perguntar uma coisinha aqui. Os 343 e seguintes, que é Jazz do Brasil, é aquele do Ari que a gente julgou ontem, é isso? 343? 343 e seguintes. Nós julgamos já. Já. Junto com aquele... Sim. Estava espalhado também, né? Então o próximo é Corbach, é isso? Isso, a 362. Tá bom. Salvador, Oi. próximo é Corbach. O intervalinho de 10 minutos, gente. Gravação encerrada, presidente.